Existe um tipo de prisão que não tem grades, muros ou cadeados. Você pode continuar trabalhando, conversando, fazendo planos e tomando decisões sem perceber que está preso nela. Isso acontece porque essa prisão não limita os seus movimentos físicos. Ela atua de uma forma muito mais discreta, influenciando a maneira como você enxerga o mundo, interpreta os acontecimentos e reage a tudo o que acontece ao seu redor. Grande parte das escolhas que fazemos diariamente não nasce de uma reflexão consciente. Muitas delas são respostas automáticas produzidas por crenças antigas, experiências passadas, medos acumulados e hábitos que foram repetidos tantas vezes que já parecem fazer parte da nossa personalidade. É por isso que, em determinados momentos, podemos ter a sensação de estar vivendo a mesma história várias vezes. O ambiente muda, surgem pessoas diferentes e os anos continuam passando, mas o resultado final parece sempre nos levar de volta ao mesmo lugar. Você começa um novo relacionamento acreditando que dessa vez será diferente, mas depois de algum tempo, os mesmos conflitos aparecem. Surge uma oportunidade profissional interessante, porém alguma coisa faz você recuar antes mesmo de tentar. O dinheiro entra, as contas são pagas e quando você percebe, está novamente enfrentando dificuldades. Você decide mudar um hábito, mantém a disciplina durante alguns dias e depois retorna exatamente ao comportamento que queria abandonar. Quando essas situações se repetem, a reação mais comum é procurar uma explicação no lado de fora. Começamos a responsabilizar o chefe, a família, o governo, a economia, a falta de oportunidades, as pessoas que não nos apoiaram ou as circunstâncias que tornaram tudo mais difícil. E seria absurdo negar que esses fatores exercem influência sobre a nossa vida. Existem injustiças, desigualdades, crises, doenças, limitações financeiras e acontecimentos que não dependem da nossa vontade. Nem todas as pessoas partem do mesmo lugar e ninguém possui controle absoluto sobre aquilo que poderá acontecer amanhã. No entanto, reconhecer que o ambiente tem influência não significa aceitar que ele deve decidir completamente quem você será. Você pode não ter escolhido algumas das situações que enfrentou, mas, em algum momento, precisará escolher como vai lidar com elas. Essa diferença entre aquilo que acontece conosco e aquilo que fazemos a partir do que aconteceu é uma das bases do poder pessoal. Ter poder pessoal não significa controlar todas as circunstâncias, nem acreditar que basta pensar positivamente para que os problemas desapareçam. Significa perceber o que está acontecendo dentro de você, compreender como isso influencia suas decisões e assumir o controle da parte da situação que realmente está ao seu alcance. É a capacidade de reconhecer um padrão antes que ele se repita mais uma vez. É perceber que um pensamento surgiu sem precisar obedecer imediatamente a ele. É sentir medo, insegurança ou desconforto e, ainda assim, conseguir tomar uma decisão racional. É deixar de esperar que alguma pessoa, instituição ou acontecimento venha resolver aquilo que depende de uma atitude sua. Para entender como os padrões se formam, precisamos observar uma sequência que acontece de maneira quase invisível. Normalmente, tudo começa com uma crença. Essa crença influencia os pensamentos que aparecem na sua mente. Os pensamentos alteram aquilo que você sente e as emoções acabam interferindo no seu comportamento. Quando esses comportamentos são repetidos, produzem determinados resultados. O problema é que, depois disso, o próprio resultado passa a ser utilizado como uma prova de que a crença inicial estava correta. Imagine uma pessoa que acredita não possuir capacidade suficiente para conquistar uma oportunidade profissional melhor. Quando ela encontra uma vaga interessante, em vez de analisar os requisitos com tranquilidade, sua mente começa a apresentar uma série de argumentos para que ela desista. Ela pensa que provavelmente existem candidatos mais preparados, que sua experiência não é suficiente, ou que não adianta tentar, porque a resposta certamente será negativa. Esses pensamentos produzem insegurança, e a insegurança influencia a maneira como ela se comporta. Talvez essa pessoa adie a inscrição até perder o prazo. Talvez envie um currículo mal preparado ou participe da entrevista demonstrando pouca confiança. Em outros casos, ela simplesmente decide não se candidatar. Quando a oportunidade é perdida, a conclusão parece óbvia.
ela pensa que já sabia que não conseguiria. O que ela não percebe é que a crença influenciou os pensamentos. Os pensamentos alteraram seu estado emocional e esse estado emocional afetou suas atitudes. O resultado negativo, portanto, não surgiu apenas como uma confirmação da realidade. Ele também foi influenciado pelo comportamento que nasceu daquela crença. A mesma dinâmica pode ocorrer nos relacionamentos. Uma pessoa que acredita que sempre será abandonada pode interpretar pequenas mudanças de comportamento como sinais de rejeição. Uma mensagem que demora para ser respondida, um encontro que precisa ser adiado ou um momento de silêncio começam a aparecer provas de que algo está errado. A partir dessa interpretação, ela pode passar a cobrar excessivamente, investigar, desconfiar ou se afastar emocionalmente para tentar se proteger. Com o tempo, o relacionamento se torna pesado, os conflitos aumentam e o vínculo pode realmente terminar. Quando isso acontece, a pessoa acredita que sua previsão estava correta e conclui que todos acabam abandonando-a. Isso não quer dizer que todas as separações sejam causadas por crenças ou que alguém seja responsável pelo comportamento inadequado de outra pessoa. A questão é perceber que a forma como interpretamos uma situação afeta a maneira como agimos, e nossas ações também participam da construção dos resultados. O cérebro humano nem sempre está interessado em descobrir a verdade. Muitas vezes, ele está mais preocupado em preservar uma história coerente sobre quem somos e sobre como o mundo funciona. Se alguém passou grande parte da vida acreditando que não é capaz, que não merece ser respeitado ou que sempre fracassa, qualquer situação que contradiga essa história pode gerar desconforto. Mesmo uma mudança positiva pode ser percebida como algo estranho, porque exige que a pessoa abandone uma identidade que, embora dolorosa, já era conhecida. É nesse ponto que aparece aquilo que costumamos chamar de autossabotagem. A autossabotagem não acontece necessariamente porque alguém deseja fracassar. Na maioria das vezes, ela acontece porque o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido. Uma realidade ruim, mas familiar, pode transmitir uma falsa sensação de controle, enquanto uma realidade melhor exige novos comportamentos, novas responsabilidades e uma forma diferente de se enxergar. Pense em uma pessoa que passou muitos anos vivendo com dificuldades financeiras. Depois de muito esforço, ela consegue aumentar sua renda, mas em vez de organizar o dinheiro, criar uma reserva ou pagar dívidas antigas, começa a gastar de maneira impulsiva. Ela assume parcelas desnecessárias, aumenta rapidamente o padrão de consumo e ignora qualquer planejamento. Pouco tempo depois, encontra-se novamente endividada. Do lado de fora, a explicação parece simples. Ela administrou mal o dinheiro. Mas por trás daquele comportamento, pode existir uma crença profundamente enraizada de que dinheiro nunca permanece em suas mãos, de que todas as pessoas vivem endividadas ou de que estabilidade financeira é algo reservado para os outros. Se essa pessoa acredita, ainda que de maneira inconsciente, que a dificuldade faz parte de sua identidade, qualquer melhora pode ser encarada como uma situação provisória. Sem perceber, ela começa a tomar decisões que a levam de volta ao nível que considera normal. É por isso que desejar um resultado diferente nem sempre é suficiente. Também precisamos investigar quem acreditamos ser diante daquele resultado. Muitas pessoas tentam mudar a vida começando apenas pela parte final do processo. Elas querem um emprego melhor, mais dinheiro, um relacionamento saudável, mais disposição física ou equilíbrio emocional, mas continuam alimentando as mesmas crenças e repetindo os mesmos comportamentos que construíram a situação anterior. É como tentar chegar a um novo destino sem alterar a direção da viagem. Você pode acelerar, se esforçar e permanecer horas na estrada, mas continuará seguindo para o mesmo lugar enquanto não mudar o caminho. Tudo aquilo que recebe sua atenção constantemente começa a ocupar espaço dentro da sua mente. As notícias que você acompanha, os vídeos que assiste, as conversas das quais participa, as músicas que escuta e as pessoas que segue nas redes sociais ajudam a construir a forma como você percebe a realidade. Isso não significa que você deva ignorar o mundo ou se afastar de toda a informação negativa. O problema não está em saber que algo ruim aconteceu,
O problema começa quando a mente permanece mergulhada em medo, indignação, comparação e ansiedade durante praticamente todo o dia. A atenção é um recurso disputado. Empresas, aplicativos, plataformas, campanhas políticas, veículos de comunicação e produtores de conteúdo precisam que você continue olhando, reagindo e retornando. Quanto mais forte for a emoção provocada, maior costuma ser o envolvimento. Por isso, conteúdos que geram medo, raiva, revolta ou inveja tendem a prender a atenção por muito mais tempo. Uma pessoa pode acordar e, antes mesmo de sair da cama, abrir as notificações do celular. Enquanto toma café, acompanha tragédias, conflitos e discussões. Durante o trabalho, interrompe várias vezes suas tarefas para verificar o que está acontecendo nas redes sociais. À noite, continua consumindo estímulos até adormecer. Ao final do dia, essa pessoa sabe o que desconhecidos fizeram, qual assunto provocou revolta, quem foi criticado e qual nova ameaça está sendo anunciada. Porém, talvez não consiga explicar o que está sentindo, qual decisão vem adiando ou qual hábito está destruindo silenciosamente seus próprios projetos. Ela conhece os problemas de todos, mas perdeu contato com aquilo que está acontecendo dentro dela. Quando a atenção permanece constantemente voltada para fora, torna-se muito mais difícil perceber os próprios padrões. E tudo aquilo que não é percebido continua exercendo influência. Recuperar o controle da atenção, portanto, não significa abandonar a realidade. Significa aprender a decidir quanto espaço os acontecimentos externos ocuparão dentro de você e quais deles realmente exigem uma ação concreta da sua parte. Existe uma diferença entre estar informado e viver permanentemente alarmado. Também existe uma diferença entre compreender os problemas do mundo e passar horas consumindo conteúdos que apenas aumentam sua sensação de impotência. Quando você não decide conscientemente onde colocará sua atenção, outras pessoas e interesses acabam tomando essa decisão por você. Algo semelhante acontece com os pensamentos. Muitas pessoas vivem como se fossem obrigadas a aceitar tudo o que surge em sua mente. No entanto, um pensamento não é uma ordem e também não é necessariamente uma descrição correta da realidade. Ele pode ser apenas uma lembrança, uma conclusão precipitada, uma frase ouvida durante a infância ou uma tentativa do cérebro de evitar algum risco. A mente pode dizer que você não vai conseguir, que é tarde demais, que ninguém vai respeitá-lo ou que todas as tentativas terminarão em fracasso. O fato de esses pensamentos aparecerem não significa que você precise organizar sua vida ao redor deles. O primeiro passo não é tentar expulsá-los, porque quanto mais você luta para não pensar em algo, mais atenção acaba dando àquilo. O caminho mais útil é observar o pensamento e questioná-lo. Você pode se perguntar de onde ele veio, quais fatos realmente o sustentam e se ele descreve o que está acontecendo agora ou apenas repete uma experiência do passado. Também pode imaginar como agiria se não acreditasse automaticamente naquela ideia. Quando você cria um pequeno espaço entre aquilo que pensa e aquilo que faz, deixa de reagir apenas por impulso. Esse espaço pode durar poucos segundos, mas às vezes é suficiente para mudar completamente uma decisão. É assim que os padrões começam a ser interrompidos. Não por meio de uma revelação extraordinária, de uma frase motivacional ou de uma promessa feita em um momento de empolgação, mas por pequenas escolhas conscientes que são repetidas até produzirem novas evidências. Uma pessoa que sempre se considerou incapaz pode começar concluindo uma tarefa simples que vinha adiando. Ao terminar, ela obtém uma primeira prova de que consegue agir. Depois realiza outra tarefa, assume um compromisso um pouco maior e continua avançando. Com o tempo, sua mente deixa de trabalhar apenas com lembranças de fracassos. Agora também existem experiências concretas, mostrando que ela é capaz de começar, continuar e concluir. As crenças raramente mudam apenas porque repetimos frases positivas diante do espelho. Elas mudam com muito mais força quando a realidade começa a apresentar provas diferentes. É por isso que o conhecimento, quando não é colocado em prática, possui um alcance limitado. Uma pessoa pode ler vários livros sobre disciplina e continuar desorganizada.
Pode assistir a centenas de vídeos sobre coragem e permanecer evitando todas as decisões difíceis. Pode repetir que merece prosperidade enquanto continua gastando sem qualquer planejamento. Também pode dizer que deseja respeito e permanecer em ambientes onde seus limites são violados diariamente. A transformação começa quando aquilo que você compreende passa a modificar aquilo que você faz. Nesse momento, a consciência deixa de ser apenas uma ideia interessante e começa a se transformar em comportamento. Quando o comportamento muda de forma consistente, os resultados também começam a mudar. Existe, porém, uma armadilha importante nesse processo. Ao perceber que suas atitudes influenciam parte dos resultados, algumas pessoas começam a se culpar por tudo o que aconteceu. Esse não é o objetivo. Culpa e responsabilidade são coisas diferentes. A culpa costuma paralisar, porque leva a pessoa a pensar que tudo está errado devido a algum defeito permanente que existe nela. A responsabilidade, por outro lado, ajuda a identificar qual parte da situação ainda pode ser modificada. A culpa diz que você é um fracasso. A responsabilidade reconhece que determinada escolha produziu um resultado ruim e pergunta o que poderá ser feito de maneira diferente na próxima vez. Você não precisa controlar tudo para recuperar seu poder pessoal. Precisa apenas distinguir aquilo que depende de você daquilo que está fora do seu alcance. Talvez você não consiga controlar o comportamento de outra pessoa, mas pode estabelecer limites e decidir até onde aquela relação continuará. Você não controla uma crise econômica, mas pode buscar qualificação, reduzir riscos e organizar melhor os recursos disponíveis. Não consegue apagar uma experiência dolorosa do passado, mas pode procurar ajuda para impedir que ela determine todas as relações futuras. Da mesma forma, você não controla necessariamente o primeiro pensamento que surge na mente, mas pode decidir se continuará alimentando-o durante horas. Essa compreensão evita dois extremos perigosos. O primeiro é acreditar que somos completamente impotentes diante de tudo. O segundo é imaginar que possuímos controle absoluto sobre todos os acontecimentos. A realidade está entre esses dois pontos. Somos influenciados pelo ambiente, pela cultura, pela nossa história, pelas condições financeiras e pelo comportamento de outras pessoas. Ao mesmo tempo, possuímos alguma capacidade de interpretar, aprender, escolher e agir. Quanto mais essa capacidade é desenvolvida, maior se torna a possibilidade de construir respostas diferentes. Pense em duas pessoas que enfrentam uma rejeição profissional parecida. A primeira interpreta o episódio como uma confirmação definitiva de que não possui capacidade e decide abandonar qualquer nova tentativa. A segunda também se sente frustrada, mas analisa o que aconteceu, melhora sua preparação e continua procurando oportunidades. O acontecimento inicial foi semelhante, mas a interpretação produziu comportamentos diferentes. Depois de algum tempo, é provável que essas pessoas estejam vivendo situações muito distintas. A realidade exterior não depende apenas da mente. Ainda assim, a maneira como pensamos influencia profundamente a forma como atravessamos essa realidade. O maior desafio é que boa parte desse processo acontece automaticamente. Muitas vezes, reagimos antes de perceber que estamos reagindo. Repetimos uma frase sem questioná-la, aceitamos uma situação sem considerar alternativas e retornamos a um ciclo antes mesmo de entender por que havíamos tentado sair dele. Por isso, romper padrões exige observação. Durante os próximos dias, experimente analisar com honestidade algumas áreas importantes da sua vida, como trabalho, dinheiro, relacionamentos e saúde. Comece olhando para os resultados atuais. Observe o que está acontecendo concretamente, quais situações continuam se repetindo, o que melhorou e o que permanece exatamente igual há muito tempo. Depois, examine os comportamentos que contribuíram para esses resultados. Pense no que você vem adiando, nos compromissos que assume e abandona, nos limites que evita estabelecer e nas atitudes que continua repetindo, mesmo sabendo que elas produzem consequências negativas. Em seguida, observe o que sente quando pensa em mudar. Talvez apareçam medo, vergonha, raiva, ansiedade, cansaço ou insegurança.
Tente perceber quais dessas emoções costumam dirigir suas decisões. Por fim, investigue as crenças que existem por trás desses sentimentos e comportamentos. O que você acredita sobre dinheiro? O que acredita sobre trabalho, relacionamentos, saúde e sobre a sua própria capacidade de mudar? Talvez você perceba que repete internamente ideias como: ganhar dinheiro é sempre sofrido, não existem boas oportunidades, todos os relacionamentos acabam mal, eu não tenho disciplina ou minha vida já deveria estar resolvida. Não tente esconder essas frases ou substituí-las imediatamente por afirmações positivas. Primeiro, permita-se enxergá-las com clareza. Uma crença dificilmente pode ser transformada enquanto permanece escondida. Depois de identificar uma delas, tente descobrir quais comportamentos são produzidos por aquela ideia. Em seguida, escolha uma pequena ação que contradiga o padrão. Se você acredita que nunca termina nada, conclua uma tarefa simples que está pendente. Caso pense que não consegue cuidar do próprio dinheiro, registre todas as despesas durante uma semana. Se acredita que ninguém respeita seus limites, comece recusando com educação uma solicitação que ultrapassa aquilo que você pode oferecer. A ação precisa ser pequena o suficiente para que seja realizada, mas significativa o bastante para produzir uma nova evidência. É assim que uma identidade começa a ser modificada. Você não se transforma apenas dizendo que é uma pessoa diferente. A mudança acontece quando começa a agir de acordo com a pessoa que pretende se tornar. No início, o novo comportamento pode parecer estranho e desconfortável. Isso acontece porque o comportamento antigo era familiar. Porém, com a repetição, aquilo que exigia esforço começa a se tornar mais natural. O cérebro aprende por repetição. Os hábitos são construídos por repetição, e até a confiança cresce quando acumulamos pequenas experiências de competência. Pouco a pouco, você deixa de ser alguém que apenas deseja mudar e passa a ser alguém que possui provas de que está mudando. Durante esse processo, também é possível perceber que algumas pessoas se sentiam mais confortáveis com a sua versão anterior. Talvez preferissem quando você nunca dizia não, aceitava pouco, precisava de aprovação ou desistia com facilidade. Quando uma pessoa muda, as relações ao redor dela também precisam se reorganizar. Algumas pessoas respeitarão seus novos limites, enquanto outras tentarão empurrá-la de volta para o papel antigo. Esse é um momento importante porque você precisará decidir se continuará construindo um comportamento diferente ou se retornará ao conhecido apenas para evitar conflitos e desconfortos. Isso não significa que você precise discutir com todos ou anunciar que está vivendo uma grande transformação. Mudanças consistentes são demonstradas por atitudes, não por discursos. Em vez de tentar convencer as pessoas de que você mudou, permita que seus comportamentos mostrem isso com o tempo. Observe melhor aquilo que consome, questione as histórias que repete sobre si mesmo e proteja sua atenção de estímulos que apenas aumentam o medo e a sensação de impotência. Ao mesmo tempo, assuma responsabilidade por aquilo que realmente pode ser modificado por suas escolhas. Também é importante entender que viver no presente não significa ignorar o futuro ou esquecer o passado. O passado pode oferecer informações e o futuro precisa de planejamento. Mas toda decisão acontece no momento atual. É agora que um ciclo pode continuar e também é agora que ele pode começar a ser interrompido. Talvez nenhuma pessoa apareça para organizar sua vida. Talvez ninguém tome as decisões que você vem adiando e o momento perfeito provavelmente nunca chegará. Isso não significa que você esteja sem alternativas. Enquanto existir alguma possibilidade de observar, aprender e escolher, ainda existe um ponto de partida. Você não precisa reconstruir toda a sua vida de uma vez. Precisa apenas começar a reduzir, um dia após o outro, os comportamentos que mantêm exatamente aquilo que você deseja abandonar. Sua realidade atual não é uma sentença definitiva. Ela foi construída por muitos fatores, alguns completamente fora do seu controle e outros influenciados por decisões conscientes ou automáticas. A pergunta mais importante não é quem deve receber toda a culpa pelo que aconteceu.
A pergunta é o que você fará agora que consegue perceber parte do mecanismo. Você pode continuar funcionando no modo automático, permitindo que medos antigos tomem decisões por você e entregando sua atenção a qualquer estímulo que apareça. Também pode continuar repetindo os mesmos comportamentos enquanto espera que os resultados mudem por conta própria. Ou pode iniciar um processo mais consciente, no qual observa, questiona, escolhe, age, corrige e recomeça sempre que for necessário. O mundo continuará apresentando obstáculos, pressões e acontecimentos imprevisíveis. O objetivo não é controlar tudo o que acontece ao redor, mas impedir que tudo o que acontece ao redor controle completamente você. A prisão mais eficiente não é aquela que impede uma pessoa de se mover, é aquela que faz com que ela acredite que não existe outra direção possível. No momento em que você começa a identificar os padrões que governavam suas decisões, essa prisão deixa de ser invisível, e tudo aquilo que pode ser enxergado com clareza também pode começar a ser transformado. Agradeço sinceramente a você que permaneceu comigo até o final deste vídeo. Espero que esta reflexão tenha contribuído de alguma forma para que você observe com mais clareza seus pensamentos, suas escolhas e os reais padrões que influenciam os resultados da sua vida. Caso este conteúdo tenha sido útil ou esteja alinhado à sua forma de pensar, considere inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Continuaremos abordando temas relacionados ao autoconhecimento e à busca do crescimento pessoal, profissional e espiritual, sempre com muita seriedade, respeito e profundidade. Até o próximo vídeo.